Olá, hoje eu vou falar um pouco sobre o terremoto que aconteceu ontem aqui no Japão, na região de Sendai. Então, eu moro em Kawasaki, eu moro na cidade lá de Tóquio, mas eu senti o terremoto aqui, né, na região. E foi ontem às 3 horas da tarde, eu estava trabalhando no primeiro andar. Justamente às 3 horas, o chão começou a tremer. E eu sempre tenho sei lá, eu sempre acho que é mais seguro ficar fora do edifício do que ficar dentro, né, da casa. Então eu saí da casa, saí pra rua, né. Mas todas as casas estavam balançando, os postes estavam balançando, né. Eu estava achando que algum poste poderia cair em cima de mim, né. E não sei quanto tempo durou o terremoto, mas para mim, né, na região onde eu estava, não foi tão longo. Eu acho que foi alguns segundos, acho, talvez 20 ou 30 segundos, né. Começou quase exatamente às 3 horas da tarde aqui. E logo depois eu voltei, a gente voltei a trabalhar até 6 horas da tarde, mas sei lá, foi um erro, né? Acho que a gente deveria ter parado de trabalhar e ido para casa, né? Logo depois do terremoto, porque depois do terremoto, às 6 horas da tarde, estava um congestionamento terrível, os carros não andavam em nenhum lugar e tive a brilhante ideia de voltar de casa de trem. Não sabia. Fui andando até a estação de trem. Havia uma fila enorme para pegar o ônibus. Todos os trens estavam parados, né? E acabei tendo que voltar andando para casa, né? Cheguei em casa, era 11h30 da noite. E durante o caminho eu fui andando, várias pessoas, uma multidão de gente mesmo andando, porque estava impossível pegar ônibus e sem trem não tem como voltar para casa, né? Muita gente estava andando, algumas pessoas tinham até desanimado desistido de voltar para casa andando, existia muita gente sentado, né? Perto dessas estações de trem, estavam sentadas e acho que muitas pessoas tinham decidido dormir ali mesmo, no chão mesmo, nas estações de trem, né? Porque sem condições de voltar para casa, sem trem, sem ônibus. Havia ônibus, mas os ônibus estavam todos lotados, né? E eu voltei para casa, cheguei em casa, era 11h30 da noite. Cheguei em casa achando que todos os estantes da casa estariam, sei lá, caídos. Mas, para minha surpresa, nenhuma estante caiu aqui em casa. Alguns objetos tinham caído, mas as estantes não, né? E eu também achei que talvez ia faltar água, luz aqui na minha casa, né, no apartamento. Porque quando eu andei, eu vim andando do local de trabalho até a minha casa e haveria várias regiões sem luz. Vários semáforos não estavam funcionando. Então isso agravava, não sei. Acho que essa era a causa dos congestionamentos, né? Por causa muitos semáforos tinham parado de funcionar, né? Eu cheguei em casa achando que não ia ter luz nem água, mas felizmente luz e água tinha. Só que não tinha gás. Eu fiquei ontem à noite não tinha gás. E agora no Japão ainda está muito frio para tomar banho sem gás, né? Eu preciso aquecer a água. Não tinha como fazer comida sem gás, porque precisa de gás também. Aqui é gás encanado, né? Não é botijão. E o que mais? Não deu pra tomar banho, né, ontem. Hoje de manhã eu telefonei para a companhia de gás e eles te falaram que o gás desliga automaticamente sempre que há terremoto. Então, e é fácil religar o gás. É só apertar um botão no painel de gás e ele religa, né? Então hoje de manhã estou com gás. O gás voltou normalmente, né? Então aqui em casa, pelo menos está normal, né? Aqui na região de Tóquio foi só foi um terremoto forte, mas não chegou a causar grande coisa.
O que dá medo em terremoto é quando há incêndio e como aconteceu cara, na região de Sendai, né, tsunami. Eu moro longe do mar, então não, sei lá, tsunami talvez, mesmo que haja tsunami na região de Tóquio, acho que um tsunami não chegaria até aqui, né, onde eu moro, pelo menos, né. Não sei quando eu estou trabalhando, né, não sei, se porventura eu acabo trabalhando perto do mar, aí eu estou ferrado, né, nesse caso que haja um tsunami. Na hora que eu estava trabalhando, nada aconteceu. Então, mas a região norte do Japão foi mais afetada, né? Por causa do tsunami, né? Não por causa do terremoto em si, mas por causa do tsunami. O tsunami foi muito forte, né? Um grande tsunami, né? E felizmente aqui em Tóquio nada de ruim aconteceu, pelo menos até onde eu posso ver, né? O problema foram os trens que pararam. Os trens param. Sempre que há um terremoto, a primeira coisa que para são os trens, né? E como todo mundo precisa de trens para se locomover aqui em Tóquio, você se os trens param, tudo para, praticamente, né? Não dá pra usar. Existem ônibus, existe muita gente que vai de carro, mas por causa dos terremotos, o trânsito simplesmente congestiona, tudo para. Com congestionamento de trânsito, mesmo que você tenha carro, você não consegue se locomover. Então a maioria das pessoas tem que andar para voltar para casa. Não tem outro jeito de voltar para casa. Ou para quem tem bicicleta ou moto é melhor, né? Mas muita gente anda e algumas pessoas até desistem de voltar para casa e acabam dormindo na rua mesmo. Talvez houvesse a possibilidade de dormir no hotel, mas sei lá, não sei quantas pessoas tem. Algumas pessoas provavelmente dormiram em hotel, mas pelo que eu vi, muita gente estava dormindo na rua mesmo, né? Sem condições de voltar para casa. Que mais? Hoje eu fiquei em casa, eu saí um pouco para cortar cabelo e os trens tinham voltado a funcionar desde hoje de manhã. Mas não normalmente, né? O número de trens estava bem menor, mas pelo menos acho que a maioria das pessoas não sai para trabalhar hoje. Hoje é sábado, mas mesmo assim, muitas pessoas não saem para trabalhar hoje. Acho que muitas pessoas resolveram ficar, eu acho, né? Resolveram ficar em casa e não havia muita gente na rua, né? Nem pegando os trens. Eu peguei trem hoje, fui até o barbeiro cortar o cabelo, né? E não havia muita gente hoje. E muitas lojas estavam fechadas, mas a maioria das lojas estava aberta, né? Então, ontem à noite, logo depois do terremoto, eu fui numa loja de conveniência e como muitas pessoas não conseguiam voltar para casa, né? Porque geralmente as pessoas voltam para casa e comem em casa, jantam em casa. Mas como muitas pessoas não conseguiam voltar para casa em tempo, então as pessoas estavam comprando comida em lojas de conveniência, em restaurantes e comendo, né? E quando eu fui numa loja de conveniência ontem, não tinha mais pão, as prateleiras, pelo menos de pão, já estavam vazias, né? Então hoje de manhã eles estavam comentando que as prateleiras dos supermercados já estavam vazias, não sei. Mas isso foi causado apenas por ontem, né? Porque as pessoas não conseguiam voltar para casa e acabavam comendo na rua mesmo, comendo em restaurantes ou comprando em lojas de conveniência. Que mais? Já são 10 minutos de vídeo. Mas fora isso, pelo menos não houve tsunami aqui na região de Tóquio, então isso foi uma boa coisa, né? E o terremoto acho que foi escala magnitude 4, acho, aqui na região de Tóquio, né? Não foi tão forte como na região norte do Japão. Na região norte do Japão foi 8.9, né? Então foi bastante forte ali, né? Mas mesmo assim o maior estrago mesmo foi causado pelo tsunami. O tsunami você pode construir uma casa à prova de terremoto, mas você não consegue construir uma casa à prova de tsunami, né? Não tem como proteger uma casa contra tsunami.
Então as áreas afetadas pelo tsunami foram totalmente devastadas. Pois é, então são 10 minutos de vídeo. Vou terminar por aqui.